Oi, pessoal, bem-vindos à semana 4 do Plano de Estudo Doutorado Volume 6. O tema da semana é pressões parciais. É necessário que vocês leiam tudo aqui, tá? Mas eu vou passar direto para a parte que é fundamental agora para vocês resolverem as atividades. Aqui vai falar sobre pressão parcial, que é a lei de Dalton. Podemos perceber que quando os jogadores brasileiros vão para lugares de maior altitude, como Bolívia, México, Colômbia, eles sentem uma dificuldade para se adaptarem à pressão atmosférica. O estudo das pressões parciais que os gases presentes no ar em outras misturas exercem, causando a pressão total da mistura, explica por que isso acontece. A lei de Dalton para misturas gasosas diz que a pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de todos os gases componentes da mistura. Então, para ter a pressão total, cada gás componente da mistura vai ter a sua pressão aqui, tá? Então ele fala o seguinte: o ar que respiramos ao nível do mar é uma mistura de gases em que as principais são o nitrogênio, corresponde a cerca de 80% da composição, e o oxigênio, que corresponde a quase 20%. E a pressão é de 100.000 pascal. Eu acho melhor falar para vocês a pressão a nível do mar, gente, em ATM, que é o que a gente viu até agora, tá? Isso aqui, a nível do mar, a pressão é 1 atm, tá? Aí ele fala que em La Paz, porém, a pressão atmosférica é igual a 60.000 pascal. E a porcentagem de gás, oxigênio, é 40% menor que a nível do mar. Então, olha só, qual que é a dificuldade? Então, a gente tem um aumento da altura, né? Quanto maior a altitude, menor a concentração de gás. Se a concentração de gás é menor com o aumento da altitude, a pressão atmosférica também vai diminuir. Então, quando os jogadores estão nessas elevadas altitudes, tem uma diminuição do gás oxigênio, tá? E isso atrapalha o rendimento deles. Então, o que acontece? O que vocês têm que saber? Quanto maior a altitude, menor a concentração de gases, entre eles o oxigênio, e menor a pressão atmosférica. Então, se aumenta a altitude, a pressão atmosférica também diminui. Agora, abaixo do nível do mar, se você for mergulhar, por exemplo, a cada 10 metros a pressão vai aumentar 1 atm aproximadamente, tá? Então, a pressão, quando você está fazendo aqueles mergulhos, né, ela aumenta, então tem que ter muito cuidado nesse tipo de situação. Então, quanto maior a profundidade do mergulho, maior a pressão. Agora vamos para as atividades aqui. Ele fala o seguinte: a adaptação dos integrantes da Seleção Brasileira de Futebol à altitude de La Paz foi muito comentada em 95, por ocasião de um torneio, como pode ser lido no texto abaixo. A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situada a 3.700 metros de altitude. Então, está a 3.700 metros de altitude, né? Onde disputará o torneio continental. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 dias, igual eu falei para vocês, eles têm que se adaptar à menor quantidade de oxigênio que tem ali, né? E a pressão ali, ela é o quê? Que eu falei para vocês lá em cima, maior ou menor do que a nível do mar, né? A pressão ali é menor do que a nível do mar e o nível de oxigênio também é menor. O organismo humano em altitudes elevadas necessita desse tempo para se adaptar, evitando-se assim o risco de um colapso circulatório. A adaptação da equipe foi necessária principalmente porque La Paz, quando comparada às cidades brasileiras, apresenta menor pressão e menor concentração de oxigênio, maior pressão e maior quantidade de oxigênio, maior pressão e maior concentração de gás carbônico, menor pressão e maior temperatura. Bom, eu comentei isso com vocês lá em cima e comentei novamente quando eu estava lendo a atividade. Então é só marcar, né? Qualquer dúvida é só voltar no texto lá da página 71, tá, gente? Na 2, sabemos que o gás etileno C2H4, emitido pelas próprias frutas, é responsável por seu amadurecimento. A resposta que explica por que a penca de banana amadurece mais rápido quando abafada, ou seja, fechada em um saco plástico,
do que em uma fruteira? É. Então, olha só, gente, o que vocês têm que avaliar? Forma um gás, certo? Se você deixar em ambiente aberto, esse gás ele vai escapar. Lembra que os gases tendem a ocupar o maior espaço possível, né? Então, ele não vai ficar ali retido. Imagine que você feche esse saco de banana em um saco plástico. Agora, o gás vai ficar retido. Se ele fica retido, a pressão que está ali exercendo é maior ou menor? Quanto maior a quantidade de gás, vocês acham que a pressão aumenta? Ou a pressão diminui? Né? Então, façam esse raciocínio aí, marquem a resposta certa, tá? 3. Quanto aos gases, é correto afirmar que... Então, aqui ele vai falar sobre pressão, então a gente vai precisar voltar um pouquinho no que foi explicado lá nas páginas 66 e 67. Vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, ó. 22,4 litros por mol na CNTP. O que é CNTP? É o volume molar nas condições normais, tanto que alguns autores chamam de volume molar apenas o volume de 22,4 litros, que só se aplica a 0 graus. Então, tem que estar a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, tá? Esse 0 graus Celsius é bem diferente de a gente falar temperatura ambiente. Temperatura ambiente já vai para um pouco maior que 20 graus, né? Então, essa temperatura não é a temperatura ambiente. Então, é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e 760 milímetros de Hg, que é 1 atm. Voltamos aqui à questão. Sob a pressão de uma atmosfera e temperatura ambiente, 1 mol de gás ocupa o volume de 22,4. Foi isso que eu falei para vocês? 0 graus é a temperatura ambiente? A equação de estado que relaciona volume, temperatura, pressão e massa de um gás é chamada equação de Clapeyron. Então, vamos voltar lá na página 67, tá? Então, a gente tem essa equação aqui, né? Então, ó, equação de Clapeyron e equação geral ou equação geral dos gases. Então, vai relacionar massa? Tem o número de mols aqui, então relaciona massa? Sim, né? Então, vamos voltar lá para a página 72. Então, pessoal, relaciona volume, temperatura, pressão e massa? Mostrei para vocês. Nas transformações isométricas, o volume varia enquanto a temperatura e pressão permanecem constantes, ó, isométricas. Olha só, pessoal, a lei de Charles, que é a transformação isovolumétrica, isocórea ou isométrica, mantido o volume constante, está na página 60. Então, analise o que está escrito na página 60 para vocês, né, analisarem ali se está certo ou não. Ele falou que o volume varia, então está certo ou não. D. A 1 atm 760 milímetros de Hg, que é, né, são unidades diferentes, mas é a mesma coisa, então tá 1 atm. 273 Kelvin, o volume de um gás depende de sua posição na tabela periódica. Foi isso que eu falei para vocês? Ou eu falei para vocês que a 1 atm, a 0 graus Celsius, que é 273, quanto que é o volume do gás sempre? Então, fiquem atentos aí, a 3 é bem simples, tá? A 4. Ó, pessoal, o que vocês têm que saber? Que o ar ele faz sempre se deslocar de uma região que tem alta pressão para uma baixa pressão. O que isso significa? Então, olha só. Durante o dia, a areia ela aquece com maior facilidade do que a água, tá? Então, a temperatura aqui na areia vai ser maior. Com isso, ela aquece mais os gases que estão acima aqui da areia. Aquecendo, os gases têm a tendência, quanto mais quente, eles são menos densos. Então, eles vão para cima, tá? Então, essa região aqui fica com menor pressão. Então, a brisa marítima, né, que chama, então o vento ele vai se deslocar da que está com maior pressão para de menor pressão. Então, os ventos vêm da direita para a esquerda aqui na figura, né? E durante a noite?
Durante a noite, ele está te mostrando que a brisa terrestre é da esquerda para a direita. Por que que isso acontece? Então, durante a noite, a temperatura da água aqui ela é maior. Por quê? Ela demora mais para esfriar do que a areia. Então, a areia já vai ter esfriado, está com menor temperatura, e a água do mar vai estar um pouco mais quente do que a areia. Então, se aqui está mais quente, esse ar vai ser aquecido, a densidade dele é menor, então ele tende a se deslocar, né? Então, ele cria uma região de baixa pressão aqui. Então, a brisa vai ser terrestre durante a noite. Então, os ventos vão soprar da esquerda para a direita, pelo que está mostrando ali na figura, tá? Até mostrou aqui para vocês. E agora vocês vão marcar a alternativa que explicou isso corretamente, tá? Então, lembrando que o ar vai se deslocar de uma região de alta pressão para uma de baixa pressão. Na questão 5, pessoal, um cilindro com dilatação térmica desprezível, então ele não vai aumentar o volume, né? Possui volume de 25 litros, ele tem aquele volume fixo. Nele a gente tem uma pressão de 4 atm a 227 graus Celsius. Uma válvula de controle de gás do cilindro foi aberta até que a pressão do cilindro fosse 1 atm. Então, a pressão foi de 4 para 1 atm. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás e do cilindro era a ambiente, igual a 27 graus. Então, a temperatura ambiente é 27 graus, né? Considere que a temperatura 0 graus corresponde a 273 Kelvin. Então, quer dizer que para você converter de graus Celsius para Kelvin, eu tenho que somar 273. Então, eu tenho que pegar 227, somar 273, porque eu tenho que usar a temperatura em Kelvin, né? E tem que pegar 27 e somar 273, tá? Agora ele quer saber assinale a alternativa que apresenta o volume de gás que escapou do cilindro, tá? Então a gente vai fazer essas contas aqui, mas primeiro, ó, qual que é a pressão 1? Pressão 1, 1 atm. Volume 1, 25 litros. Temperatura 1, 227 mais 273, vai dar 500 Kelvin, temperatura 1. Pressão 2 é 1 atm. E o volume 2? Quero descobrir. E temperatura 2, 27 mais 273, que é igual a 300 Kelvin. Então, ali eu vou montar. Qual fórmula que eu vou usar? P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Você vai ter que, vai ficar escrito 4 vezes 25 dividido por 500, que é igual a 1 vezes V2 dividido por 300. Feito isso, vocês vão descobrir o novo volume do gás. Só que vocês têm que lembrar que 25 litros vai sempre ser o volume do cilindro. Então, ali vai sempre caber 25 litros, tá? Então, vocês vão pegar esse volume do gás, esse novo volume do gás, e vão subtrair dele 25 para poder descobrir quanto escapou do cilindro. Então, por exemplo, se vocês acharem lá 90, eu tenho que pegar 90 menos 25. Por quê? 25 litros vão estar dentro do cilindro, que é o tanto que cabe lá. Então, fica 90 menos 25, e esse resultado é o tanto que escapou, né? Porque 25 é o que vai sobrar lá dentro do cilindro. Então, depois que você fez a conta do volume, eu ainda tenho que pegar esse volume e subtrair 25 para obter minha resposta, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola, né, através do chat. Lembrando que o chat também está disponível no Conexão Escola Web. E podem enviar mensagem pelo grupo do WhatsApp ou no privado, né? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato